Olá, hoje é mais uma aula de História e o tema da aula de hoje é a Era Vargas. A Era Vargas inicia-se em 1929. O que acontece? O Brasil ele sofre muito com a crise mundial devido à queda da Bolsa de Valores de Nova York, porque o país ele tinha a sua economia firmada na exportação de café. E com a crise, o preço ele caiu tanto que ele não cobria os gastos de produção, né? Então, nesse momento, o governo ele rompe com o pacto da política dos governadores e o presidente Washington Luiz ele apresenta um representante do Partido Republicano, né? Ele estava naquela política do café com leite e o Washington Luiz buscou o Júlio Prestes, né, que ia dar continuidade àquela economia dele voltada para o café. Porém, com essa crise, que o café não cobria os custos de produção, o povo estava descontente, né? Então, os estados de Minas Gerais, Rio Grande, Paraíba, em oposição, eles apresentaram o candidato Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas ele ia representar a Aliança Liberal. As propostas de Getúlio não era uma política voltada só à produção de café, e sim na diversificação. A adoção do voto secreto, medidas de proteção aos trabalhadores, anistia aos tenentes que participaram dos levantes de 1922 e 1924. Ele foi apoiado pelo Partido Democrático, que era composto por tenentes, classe média e setores oligárquicos insatisfeitos. Então, no ano de 1930, aconteceram as eleições. Elas ocorreram em 1º de março. O Júlio Prestes ele recebe mais votos que o Vargas, e causando muitos protestos, porque eles tinham suspeita de ter acontecido fraudes nas eleições. Mas o Congresso reconhece o Júlio Prestes como presidente do Brasil, né? Isso acontece, causa uma revolução armada, a Revolta da Princesa. Ela se dá no estado da Paraíba e ela é encabeçada pela elite contra o presidente João Pessoa, que tinha muitas divergências com os coronéis. Mas serviu também essa revolução, ela serviu de pretexto para iniciar um movimento que derrubaria o governo federal. Então, após o assassinato do João Pessoa, por motivos pessoais, eles usam esse acontecimento para iniciar um levante contra o governo, causando daí, com medo de uma guerra civil, né, o Washington Luiz ele nomeia o Getúlio Vargas como presidente. Então, eles aproveitaram o Júlio Prestes tinha sido eleito pelo voto, porém, como o Vargas era apoiado pela classe média, pelos tenentes, coronéis, um levante lá da Paraíba que não tinha muito a ver, eles usaram como pretexto para causar uma revolta no país e Getúlio Vargas ser nomeado presidente. Então, ele não foi eleito presidente pelo voto, assim, por um golpe, né? E daí, em 1930, o Getúlio Vargas inicia, né, por meio desse golpe, o seu governo. Em 1930, momento que rompe a política do café com leite. Então, a gente passa por uma nova era, a Era Vargas. O Vargas suspende o Congresso Nacional, Assembleia Estadual, câmaras municipais e nomeia interventores, que são pessoas de sua confiança, para comandar os estados. Ou seja, de forma autoritária, Vargas recebe apoio dos operários, né, por meio de uma ampla legislação que legaliza e controla os sindicatos. Ele cria um conjunto de leis que beneficiam os trabalhadores. Ele regulamenta os direitos trabalhistas, férias, a jornada de 8 horas. Ele proíbe o emprego de mulheres e crianças em ambientes salubres e noturnos. Então, Vargas assim traz para os trabalhadores alguns benefícios trabalhistas que, se for analisar na atualidade,
a gente acaba perdendo, né, com essa nova reforma da Previdência aí. A gente vê o quanto que a gente regrediu, né, 1930, 2020, de se pensar. Então, em 1932, acontece o Código Eleitoral. A duração do governo do Vargas é o primeiro ponto de divergência entre os grupos que apoiaram ele da Aliança Liberal. Por quê? Porque eles exigiam a volta da democracia no país. Então, em fevereiro de 1932, foi instituído o Código Eleitoral Brasileiro. Ele criou a Justiça Eleitoral, a qual é responsável por fiscalizar as eleições, e o reconhecimento dos candidatos passariam para a responsabilidade do poder legislativo, que era vinculado ao judiciário. O Vargas instituiu o voto secreto, o voto feminino. Foi escolhida a data de 15 de 5 de 33, 15 de 5 de 33, para uma eleição, para a eleição da Assembleia Constituinte. Mas só que essas ações, assim, elas não acalmaram a população. Isso eclodiu na Revolução Constitucionalista em São Paulo. Por quê? Porque Vargas entrou lá e, né, queria ficar no poder, não queria fazer eleições, então eles, né, resolveram organizar uma Assembleia em Código Eleitoral. Não, né? Quem que vai organizar as próximas eleições? Quanto tempo? E isso aí teve uma revolta, né, que foi a Revolução Constitucionalista. Essa revolução aconteceu por causa das medidas centralizadoras de Vargas, né, como a gente acabou de ver, ele colocou pessoas da sua confiança, meio que autoritário e atropelando a democracia, né, centralizando o poder. Então, os paulistas, nesse momento, eles elaboraram uma nova Constituição, né? E que eles pediam a saída do interventor pernambucano de São Paulo, que era João Alberto Barros. Eles queriam uma pessoa nascida em São Paulo, porque eles não achavam certo um pernambucano ser o interventor lá do estado deles, né? E daí eles pediam compromisso do governo federal, né, na constitucionalização do país. Eles pediam que Armando Salles fosse o interventor de São Paulo. Então, em 1934, a nova Constituição, ela vinha para cumprir o que foi elaborado em 1936 e 33, né? E que era a manutenção do federalismo como sistema de governo, a obrigatoriedade de voto para os maiores de 18 anos, o voto feminino, a obrigatoriedade dos militares votarem. Ela estabeleceu o ensino primário, né, como obrigatório, ainda estendeu para os adultos, a nacionalização dos recursos naturais e hídricos. Na legislação trabalhista, ao final da Assembleia Constituinte, ela elege novamente Vargas como presidente. Então, aconteceu uma revolta por causa da centralização do poder de Vargas, porém, né, nessa Constituição ele se elege presidente de novo. Então, ele dá uma brecha e, né, dá o bote de novo. O Vargas, ele era bem manipulador, assim, governo centralizador de poder, e ele, né, entre aspas, com uma legislação trabalhista, alguns pontos positivos, porém líder autoritário sempre, né. Então, a radicalização da política do Brasil. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, né, acabou a guerra, e assim, o surgimento dos partidos comunistas, né? No Brasil, o Partido Comunista se apresentou como uma Aliança Integralista Brasileira. Ele era comandado por Plínio Salgado. Ele tinha como lema Estado, Pátria e Família. Expressava as ideias inspiradas no fascismo italiano.
Os integralistas, eles tinham apoio dos conservadores da sociedade, como a oligarquia, a hierarquia militar e do alto clero, e a Aliança Nacional Libertadora. Então, assim, a Aliança Integralista era o partido dos conservadores e a Aliança Nacional Libertadora era dos comunistas. Eles eram antifascistas, eles eram dos comunistas e tenentes insatisfeitos com o governo. Ele surgiu em 1935 e a maior parte dos seus integrantes era da classe urbana e profissionais liberais. Nesse momento, né, foi o momento em que a força lá do Prestes e dessa levante comunista, ele assusta, né, o governo. Então, nesse momento, começa a perseguição aos comunistas no país, e onde a judia, mulher do Prestes, Olga Benário, foi presa, né, e mesmo grávida, ela foi mandada para um campo de concentração e executada na Alemanha.